Senhor Delci, você sabia que você tem um nódulo de 7 centímetros no baço? Rapaz, essa foi a frase que eu ouvi. Ele parou, meditou ali, concentrou e jogou. Isso é incrível. Saltou na mente que o Espírito de Deus trabalha na nossa inteligência? Sabe o que saltou na minha mente? Terceira critério lá do Viktor Frankl. Aceitar o sofrimento inevitável da vida. Sabe qual foi a minha resposta? Eu nem tremi, nem pestanejei, eu não sei como. O Espírito Santo chegou ali comigo e eu disse: pô, doutor, nós vamos tratar disso aí. Eu falei com tanta firmeza, com tanta autoridade. Olá, meus amigos do Atos Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje o Atos, você sabe, né? Conta aí com a programação já variada, programação de domingo a quinta, Pedro. Então convida aí o pessoal, né, para conferir. Quem não conhece ainda os outros programas, quais são? Dia de segunda-feira, Corpo Forte, Alma Forte. Terça-feira, programa de Lectus com o Padre Deusimar, para você conhecer mais sobre a fé católica. Na quarta-feira, Atos de Louvor, é um programa de música com o nosso diretor Matheus Jackson, que a cada semana aparece mais fofinho pra vocês lá. Afinal, o fofinho quer dizer o que aí? Que ele tá ganhando um corpo, né? Ganhando substância, né? Ficando fofinho. O projeto, né? Péricles aí, o Periclão do Atos aí, em construção. E na quinta-feira temos podcast, Atos Podcast, e no domingo temos Atos Podcast de novo. Sempre com convidados aqui, nem sempre inéditos, mas sempre com altíssimo calibre de conteúdo aqui pra vocês. É isso aí. Gente, então deixa um comentário. O que é que você está achando da nova programação do Atos? Comenta aqui pra gente, deixa o feedback, que vai ser de grande utilidade para nós, tá bom? E já deixa o seu like aqui desse episódio, porque vai ser muito bom. E se você não é inscrito ainda no canal, é muito rápido e fácil. Você vai ajudar muito o Atos Podcast a chegar a mais e mais pessoas e evangelizar mais, tá bom? É só você apertar aí no botãozinho inscreva-se, tá? E aí quando você aperta, aí ele vai ficar inscrito. Isso significa que você está inscrito no canal do Atos e o YouTube vai entender que esse canal é relevante. Então ajuda o Atos, é simples, é fácil, ok? Então vamos apresentar o nosso convidado de hoje, Delci Filho. Delci Filho é consagrado da comunidade católica Shalom, com promessas definitivas. E hoje nós vamos partilhar um pouquinho aqui, né, Delci? Coisa boa estar aqui com vocês aqui, partilhando. Neto, Pedro, satisfação enorme a gente poder estar aqui nesse bate-papo entre amigos aqui, com informalidade, com alegria, com disposição, com um bom entrosamento entre a gente. Estou aqui para responder e interagir com as pessoas que estão aí ao vivo também, nos acompanhando. É isso aí. Legal, legal. Depois de algum tempo, né, Delci, a gente batendo a agenda, né? Vai, vem. Aí hoje deu certo. Parece que eu estava vendo ali, acho que foi coisa lá de maio para cá, né? Coisa difícil, né? Demora para a gente se encontrar, mas porque vai ser bom, né? É, com certeza, tem o seu tempo, né? Cara, e eu tenho uma lembrança muito boa sua, né? Que eu já comentei contigo, né? Lá nos idos dos anos 2000, né? Quando a gente se encontrou no Projeto Família e a gente fez um pouquinho ali, algumas edições do Programa da Família, né? Era Programa da Família o nome? Na Rádio Shalom, né? 2004, domingo pela manhã, Programa Família Hoje, lá na Rádio Assunção, Rádio Shalom. Mas o programa começou em 2004? Eu tive 2004 a 2007, mais ou menos. Pronto, eu acho que foi 2007 que eu participei de alguns programas. Também não foi, eu não fui a muitos, né? Mas aí eu tinha feito o curso de radialista. E aí eu queria servir de alguma forma e fiquei sabendo que tinha o curso. Fala com o Delci. Aí eu fui lá, falei contigo. E a gente fez, aos domingos, né? Exatamente, domingo pela manhã. Domingo pela manhã. Chegava lá no estúdio ainda com pasta na boca, de manhã cedo, era um negócio assim. Entrava para começar o programa, era luta, era domingo cedo, 8 da manhã. Alex, bons tempos lá. Bons tempos. Cara, mas o rádio é gostoso, né, cara, de fazer. É bem bacana o rádio. Muito bom, muito bom. Eu lembro que eu gostava bastante. Você não vê o público ali, mas você saber que você está comunicando e tem muita gente ali ligada, é bem legal. Eu acho que por você não ver o público, você projeta na tua imaginação as reações do público. Eu acho que isso
mexe até com os nossos afetos e nos deixa até mais focado, até mais concentrado. É interessante. É, bem bacana. E a galera dizia que o rádio ia diminuir, né? Ia regredir por conta do avanço da internet e tudo mais. Mas não. Hoje em dia, as rádios, elas associaram o YouTube, os outros canais, né? Então, está aqui no estúdio da rádio, transmitindo pelo rádio, e tem uma câmerazinha filmando. Quem quiser acompanha pelo YouTube, né? Sim. E o rádio não morreu, tá aí, né? Firme e forte, cada Firme e vez forte. mais. Os streams estão aí. Se reinventando o rádio. Com certeza. A palavra, né, tem força, né? A palavra penetra nos corações. A gente... O primeiro sentido que a gente recebe é a audição, não veio da nossa mãe. O primeiro sentido é a audição, né? Como a palavra tem força, né? Estamos aqui, né, para deixar aí uma palavra para o coração do público, né? Delci, pois é, vamos conversar um pouquinho aqui, rapaz. O que a gente se propõe hoje a conversar aqui, vocês que acompanham esse episódio com o nosso amigo Delci, é um pouco da caminhada dele e também um pouco da sua partilha, né? A sua vivência de vida e a superação sobre a doença, né, que foi o câncer. Né, Delci? Vamos começar um pouquinho sobre a tua história, né? Como é que foi tua caminhada, tua trajetória com Deus, conversão, como é que aconteceu? Neto e Pedro, tudo começou assim na base, né? Na minha base familiar eu recebi catequese, educação católica da minha mãe, católica praticante, que desde pequeno me incutiu os mandamentos, me incutiu ali a fé cristã e sempre me orientou para o caminho do bem e da verdade, né? Por hora a gente se afasta na adolescência, né? Aquelas crises ali, aquele... Pô, todo mundo quer ser rebelde sem causa, né? Eu disse, eu não vou ficar fora desse negócio não, eu também quero ser, né? Aí na adolescência a gente vai se afastando, vai se distanciando, vai achando que o cristianismo, a religiosidade é coisa retrógrada, você começa... A gente recebe ali muito bombardeio contra a fé, não é brincadeira, são 300 anos aí desde o iluminismo que a propaganda anti-cristianismo está no mundo e isso afeta a gente de alguma maneira. Eu me encantei os ideais ali de um novo mundo, né? Todo adolescente quer mudar o mundo. Próprio da juventude, né? Próprio da juventude, né? Tem aquele psicólogo canadense famoso lá, que é o Jordan Peterson, que fala um negócio bem interessante. Você quer mudar o mundo, mas não arruma nem o seu quarto, mas você quer mudar o mundo, né? Então eu tinha resposta para tudo, né? Cara, resolvi o problema de todo mundo. Podia chegar comigo ali que eu tinha solução para tudo. Mas durante a minha adolescência ali, algumas coisas foram se evidenciando, começaram a se ressaltar algumas feridas interiores. Dentre elas, uma ferida com o meu pai. Meu pai é vivo, já passei por todo um processo de reconciliação com ele, mas a gente tinha uma relação um pouco difícil. E dessa relação difícil eu fui buscar uma compensação, buscar uma resposta, fui procurar felicidade. Isso aqui é muito relacionamento difícil e tudo mais. Apesar da minha mãe deixar a boa semente, então eu fui procurar nos prazeres da vida, autorrealização, felicidade, plenitude. E aí muito cedo eu comecei a fumar, já com 14 anos, e comecei a beber já muito cedo e tudo mais. Adolescente, chamei o papai para a gente acertar as contas. Vamos lá, vamos resolver isso aqui agora. Olha, adolescente, rapaz, chamando o papai para briga, pra né? briga, rapaz, acredita nisso, mesmo? rapaz, era. E disso eu fui me embrenhando numa vida de prazeres, não é? Quando você falou fumar, era cigarro? Fumava cigarro. Eu era da roda do surf, aí eu cheguei a experimentar maconha lá mais na frente, mas não foi logo tão cedo, lá por 17 anos, eu tive experiência com drogas, assim, com o consumo da maconha, né, no meio do surf, isso era uma coisa que tinha com muita frequência, e aí eu fui com tudo, bebida, drogas, vida sexual, assim, desregrada, e noitadas, eu saía à noite e de manhã, pegava uma prancha, só fazia tirar a blusa da festa, metia um colete de lycra e caía no mar para surfar. Acordava, entrava no mar às vezes de noite ou bem no comecinho da manhã, vivendo uma vida de... Porra louquice, né? Desculpa aqui a palavra, mas a vida era assim. Uhum. Era a vida. Agora uma curiosidade, no que é que deu aí o fight lá com o teu pai? Não, aí ficou só naquele desafio ali, naquela autoafirmação, né? Como é que ele encarou isso aí? Aí meu irmão foi ali na turma do deixa disso ali e tudo, mas não chegou a nada
além disso não, mas foi um momento de raiva da minha parte e que depois foi contornado, também não deu nada além dessa chamada para o desafio, mas ficou só nisso mesmo. Entendi. Mas revela o que havia no meu coração, né? Sim. Mas vocês eram distantes, não conseguiam se conectar? Exato. A gente tinha um relacionamento um pouco difícil, né? Entendi. Quantos irmãos? Eu sou mais velho, eu tenho um irmão do meio, Juliano, e a irmã caçula, que é Cíntia. Então, eu sou mais velho, né? E aí fico com tudo. Filho pródigo, né? Rapaz, eu vou pegar aqui a minha herança aqui, vou curtir a vida e tal, e viver aqui adoidadamente, viver os embalos do sábado à noite aí, e por aí vai. E fui com tudo. E aí qual foi o momento da queda do cavalo? Foi paulatino, né? Eu comecei em determinada etapa da minha história, ali por volta dos 18 por 19 anos, comecei a sentir um vazio e uma perda do prazer pelas não fazia coisas. Mais sentido aquilo ali. Aos poucos foi perdendo o brilho, foi perdendo a cor, foi perdendo o encanto, sabe quando uma coisa perde o encanto? E eu comecei a dizer, poxa, vou aqui ficar com a mulherada, vou aqui beber, tal, virar a noite, numa vida às vezes sem sentido. Na minha época não tinha lei seca como é hoje, a gente dirigia alcoolizado assim e correndo muitos riscos, né? Mas um dia eu estava no meu quarto, engraçado, eu estava vendo uma banda chamada Led Zeppelin. Sim. Engraçada essa cena. E durante o momento que eu estava... Mas estava sóbrio? Talvez eu estivesse sob efeito de alguma droga. E ouvindo uma música, eu lembro até a música, Pedro. A música chamava Tangerine em inglês, do Led Zeppelin. E durante um momento que eu podia estar sob efeito de alguma droga, eu vi uma cena horripilante. Eu vi parecia que era um microsystem que a gente colocava fita cassete, e ele estava como se estivesse assim meio se mexendo, assim, uma coisa meio louca, meio distorcido ali. Tava delirando ali. E numa hora lá eu me vi diante de um relógio e que os ponteiros estavam correndo as horas e bateu assim na vertical ali, meio-dia ou meia-noite, e eu acordei muito assustado. E ali eu senti que eu tinha que tomar uma decisão na minha vida, porque senão eu corria o risco de perder a minha vida. Aquilo me marcou muito. Como é que pode? Acordei assustado e disse, não, tem que haver uma coisa diferente. E aí comecei a pensar e procurar uma resposta para aquilo, né, que eu estava vivendo. Tinha uma tia minha da renovação, pedi para ela rezar por mim, ela rezou, depois também a memória se apagou, comecei a tentar voltar à vida velha, mas não dava mais. Não tinha mais aquele... Chama aquele glamour, aquele atrativo, né? Namorava uma menina na época e ela fazia parte da obra Shalom e falava dos grupos de oração, como é que os jovens tinham a vida transformada, e foi se apresentando o momento do carnaval. Nós estamos no ano de 95, ano que vem faz 30 anos. Estou com 50, né? Uhum. Eu estava com 19 para 20 anos ali. E aí eu pensei, talvez participar do retiro. Começou a vir essa hipótese de participar do retiro. Mas eu oscilava. Tinha dias que eu queria, tinha dias que eu não queria. E a vida volta à sua rotina. O renascer, né? Ela queria te levar. Isso. Num determinado momento, no ano de... Aí passou e eu resolvi pagar uma cota para passar o carnaval no Aracati. Um dia indo na Pá de Valdivina, ainda lembro a rua, por volta de fevereiro de 2095. Eu estava falando para a mamãe que eu ia passar o carnaval em Aracati e tudo mais, que eu ia mais uma vez. Ela disse, meu filho, pelo amor de Deus, não vá. Eu sinto que esse ano não vai ser bom, não vá, pelo amor de Deus. E aí eu fiquei muito irado com a mamãe, porque ela nunca tinha interferido na minha liberdade e ela estava se impondo sobre mim. Eu briguei com a mãe e disse, mamãe, eu vou, nem que eu leve uma facada e morra lá no meio, mas eu vou, estar lá, não quero nem saber. A audição é uma palavra de maldição. Ela disse, em nome de Jesus, eu corto essas palavras, pelo sangue de Jesus. E ela fez uma oração ali, cortou a maldição que eu tinha dito naquele momento. No dia 17 de fevereiro de 95,
O Ronaldo Pereira, da comunidade de Vida Shalom, estava vindo de uma missão em Natal e numa curva ali na proximidade de Pacajus, morreu num acidente de carro e derramou todo o seu sangue. Um missionário que havia entregue, deixado família de empresários para viver a pobreza, a obediência e a castidade na comunidade de vida. Esse jovem morreu num acidente. Minha mãe foi para o enterro dele e durante uma celebração eucarística, na hora da elevação do vinho e do pão, na hora da consagração, ela rezou por mim e disse: Senhor, por esse jovem que morreu dando a vida por ti, pelo Evangelho, transforma a vida do meu filho que está disposto a morrer no simples carnaval. E ela sentiu assim uma fé e sentiu que estava sendo atendida de uma maneira muito convicta no coração dela, e dali ela se levantou. Você conheceu o Ronaldo? Não conheci. O tempo passou, falei com a minha namorada: olha, acho que eu vou pro Renascer mesmo. Esse fato da minha mãe, ela não conversou comigo, não teve nada disso. Ela chegava, eu fui rezei ali, um jovem morreu, eu queria lhe contar aqui uma história, rezei, nada. Eu é que fiz as peças do quebra-cabeça, eu que fui juntando depois. Voltou o desejo de ir pro retiro. Graças a essa intercessão. De última hora, meus pais foram passar o carnaval na praia de Mundaú ali, próximo a Flecheiras, e eu me vi sozinho em casa. Eu tinha combinado com a minha namorada: nós vamos pro Renascer lá no Paulo Sarazate. Se Deus existe, eu vou atrás dele, nem que seja no ginásio de esportes. Eu vou atrás de Deus. Ela passou, tocou a campainha, dia 28 de fevereiro, um domingo do ano de 1995. Eu lembro até a data, eu lembro de tudo. Eu passei quase a noite sem dormir, na ansiedade de um encontro que eu imaginava que ia mudar a minha vida para sempre. Ela tocou a campainha, eu peguei uma Bíblia, lá tinha Bíblia por todo canto, meti a Bíblia aqui debaixo do braço, entrei no carro, sentei e fui lá para o Paulo Sarazate. Cheguei lá, entramos no ginásio, vendo aquela juventude esquisita, dizendo glória a Deus, aquele pessoal assim com um sorriso no rosto, um brilho diferente, mas diferente. Era uma trupe, né, que não era minha, né? Não era a minha praia. Eu estava num ambiente, achei bonito, interessante, mas era diferente. E sentei como um anônimo, uma pessoa qualquer que vai participar de um retiro pela primeira vez. Nunca tinha participado. Sentei na na arquibancada do ginásio Paulo Sarazate e fiquei lá. E o que aconteceu? Uma mudança transformadora? Não. Um grande combate começou logo em seguida. Uma luta interior. Será que eu tomei a decisão certa? O que eu perdi? O que eu deixei para trás? Tinha horas que eu via as portas de saída do ginásio com aquela luz ali, eu ficava imaginando na praia o que é que os caras estavam fazendo, e eu digo: olha aí o que é que eu estou perdendo. Aí vieram várias imagens na minha mente, assim, né, dos prazeres mundanos que eu tanto ansiava todo ano. E ao mesmo tempo vinha aquele sentimento de que ali minha vida ia ser transformada. Começou uma luta espiritual muito grande. O pregador estava falando sobre o amor de Deus no ginásio com 10 mil pessoas. E ele disse: eu quero falar sobre o amor de Deus. O amor de Deus é como um cavalo selado que passa na sua frente, uma oportunidade única. E ele tentando dar exemplos para, por meio da razão, explicar o que era o amor de Deus. E ele tentando, aí chegou uma hora que ele falou assim, o cara não tinha, assim, é uma experiência tão forte, assim, tão significativa, tão, às vezes as palavras são fugidias para você traduzir, que você fica procurando exemplos. Ele disse, imagine uma onda. Aí me prendeu a atenção. Neto e Pedro, opa, esse cara está falando uma coisa que eu gosto, onda. Ele disse, toda onda, por mais parecida que seja, nunca existe uma igual a outra. O que é que ele estava falando? Lembra do cavalo selado? Ele estava dizendo que nunca não existe nenhuma onda igual a outra, então aquela é a única, exclusiva, que você não pode perder a chance. E ele disse, e eu me interessei, eu disse, esse cara entende do tema, rapaz. Como é que eu pensei que eu chegar aqui e escutar falando sobre onda? Ele disse, e eu quero falar para um surfista que está aqui. Aí eu fiquei, como é que pode? Esse cara está falando. Não, agora é para mim. Não acredito. Nem me conhece. Surfista, você que está aqui. Você que veio para esse evento.
Você que pegou tanta onda errada na sua vida, aproveite esse momento. Pegue a onda certa. A onda que leva a Jesus Cristo. E essa frase entrou com uma força tão grande no meu coração. Ela entrou com um impacto tão impactante. Foi um poder tão grande que eu comecei a chorar as lágrimas mais doces, as lágrimas mais alegres, mais contentes. Eu senti um amor tão grande, eu senti um fogo, um interior me tomando assim, eu senti um abraço, eu senti um calor, fui consumido por uma visita divina, assim, não dá para explicar. Eu recebi a efusão do Espírito Santo, eu recebi o amor de Deus, eu conheci a pessoa de Jesus, eu conheci o Pai, eu tive a experiência numa frase, cara. Foi místico. Quando eu abri os olhos, que eu vi aquela multidão e que eu olhava ao meu redor, eu disse, não é possível que alguém possa ser amado desse jeito. Eu entrei em crise porque eu não conseguia acreditar como alguém que tão pouco merecia, ou que ao contrário poderia ser alvo de uma condenação, alguém que não merecia nada, foi amado daquele jeito. E aquela frase me transformou. E graças às orações da minha mãe, graças à intercessão do Ronaldo Pereira, graças à comunidade católica Shalom, que sepultou Ronaldo, que morreu no dia 17 de fevereiro de 95, dia 28 de fevereiro, com 11 dias, estava realizando o renascer. A comunidade poderia estar de luto, né? derramando as suas lágrimas com justiça, no odre divino, se lamentando, chorando, sofrendo. Mas o que a comunidade fez foi evangelizar. E aí foi alcançado. No dia 28 de fevereiro de 1995, um jovem absolutamente perdido renasceu para uma vida nova. E assim foi o começo da minha história com Deus. O homem é bom de contar a história. Aí. Meus amigos, episódios como este só são possíveis graças a parceiros como a Normatel Home Center. Na Normatel você encontra tudo para construir ou reformar, Pedro. Por isso que a galera tem que seguir aí o Instagram da Normatel e acessar lá as promoções, as ofertas. Você pode também saber onde estão localizadas as lojas, grandes lojas com amplos estacionamentos, localizadas em Fortaleza e na região metropolitana. E também você pode fazer cotação de preço e fazer o seu pedido aí pelo WhatsApp. Então segue a Normatel e lá você tem tudo para construir ou reformar. Tá bom? Valeu, Normatel, parceiraça aqui do Atos Podcast. Cara, que história, viu? Impactante, né, Pedro? Boa, foi boa a história, foi boa. Aí, acabou o renascer, foi pro grupo de oração? Primeira coisa foi me confessar. Certo. Quanto tempo que não se confessava? Desde a minha crisma. Eu me crismei quase à força. Que eu era muito bagunceiro no colégio Santo Inácio, a mamãe suplicou o padre para me crismar, eu me crismei assim, muito pela súplica da minha mãe. Cheguei no padre, aí contei lá, antes de contar os meus pecados, ele olhou para mim e disse, há quanto tempo você não se confessa? Desde a minha crisma. O padre me deu um cagaço. Eu disse, padre, você pode dizer o que você quiser, é muito pior do que isso aí. O senhor não sabe de nada. Eu vou contar agora, quer que eu conte? Aí, eu vou contar. Aí contei. Rapaz, eu te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rapaz, pensa numa alegria grande. Eu não estava nem aí pro cara que o padre tinha me dado, porque eu tinha hora. Isso aí não era nada. Diante da misericórdia divina que estava se derramando no meu coração. E dali eu comecei a caminhada, comecei a frequentar grupo de oração, comecei a entrar no Shalom e fui. E aí em 90 e... Com essa namorada? A gente namorou durante um tempo. Não é sua esposa, né? Não, na minha esposa. A gente namorou um tempo, depois ela seguiu a caminhada dela, eu segui a minha. 96 e 97 eu fiz vocacional, fui entrar na comunidade em 98. Aí em 99 a gente fazia evangelização junto às universidades. Eu estava na Universidade Federal do Ceará e o pessoal lá
ia dar aviso no final da aula era reunião do DCE, era passeata não sei do que, era, como é que a gente chama? Calorada não sei da onde. Aí eu chegava lá, disse, professor, eu quero dar um aviso. O pessoal achava que era corra do Grêmio Estudantil, que era corra de política, não sei o que. Disse, pessoal, eu sou Delci Carvalho, eu quero convidar vocês para uma experiência extraordinária. O pessoal, deve ser o quê? Deve ser uma calorada, uma coisa legal. O cara, eu não tinha tal na época, né? Eu disse, quero convidar vocês para uma experiência transformadora. Aí todo mundo olhando para mim. Eu quero convidar vocês para o Renascer no ginásio Paulo Sarazate, o retiro de carnaval, onde você pode ter a vida transformada. Mudou a minha vida no ano tal e agora eu convido vocês, vamos lá ter essa experiência. No final da aula eu saí para panfletar. Aí tinha uns católicos lá que ficavam morrendo de vergonha de mim, se escondendo lá, os evangélicos me olhavam assim, eu sozinho com a cara e com a coragem, e chamava o pessoal para o Renascer. Tá certo. Que recebe, né, cara? A pérola preciosa não consegue ficar não pode contida. Guardar. E aí não pode esconder, né, não, Delci? E aí é isso aí. Agora, esse ímpeto de evangelização é muito característico do Shalom, né? Sim. De ir pra cima mesmo, falar, se deu certo, deu, se não der, a gente falou, entendeu? É muito característico do carisma de vocês, né? Sim. A evangelização, o Papa Francisco fala que ela se dá por contágio. E ela se dá por uma atração, é um magnetismo. Porque Deus coloca no coração das pessoas que são testemunhas uma mensagem que não é a técnica, não é a boa oratória, mas é vida, né? É experiência de vida. E diz o Papa Paulo VI, se eu não me engano, que o mundo está cansado de mestres. O mundo precisa de testemunhas. E se escuta os mestres é porque também são testemunhos de uma experiência. Contra fatos, não há argumentos, né? Quem pode negar uma experiência? E aí vai se comunicando através da evangelização. E o testemunho é uma coisa que a gente transborda muito, né? E evangelizar é a melhor coisa que tem na vida. Não tem alegria maior do que você comunicar essa experiência e ver a pessoa também renascendo, o coração florescendo para Deus. É maravilhoso. De fato. Delci, e aí você casou, construiu sua família. Tem quantos filhos? Nós temos 2 e 1 no céu. Eu tenho... Aí um pouquinho, né? 99, eu contei essa época, esse tempo da evangelização nas universidades. Em 2000, eu recebi um convite para uma missão em Miami, nos Estados Unidos. Eu comecei a namorar minha atual esposa em 97. Eu entrei no Shalom em 95. Em 2000 me convidaram para a missão em Miami. E eu tinha hora, sabe, Neto e Pedro, que eu dizia assim, rapaz, eu fiz 6 anos de IBEU. Para que raio foi que eu passei? Para que raio foi que eu passei? Tanto estou estudando inglês na minha vida. Meu pai me botou desde cedo, né? E eu achava que... Eu gostava da língua inglesa, sabe? Amava falar inglês. Eu tinha uma utilidade. Eu digo, mas para quê? Aí um dia ligaram para mim, só vai ter uma missão que o Shalom está abrindo lá em Miami. E pensaram no seu nome, o que você acha? Aí eu, rezando assim no meu interior, na época eu conversava com a minha namorada, eu não imagino o nível de decepção que ela tinha. E eu falar em missão, a gente namorando, acho que ela devia pensar assim, esse assunto aí é meio decepcionante, né? Quem namora e fala em missão, uma hora vai ter que sair, né? Aí chamaram para ir para Miami. Eu disse, eu vou. Me ligaram e eu tinha rezado. Olha só que coisa interessante. Era uma experiência na comunidade de vida? Não, como comunidade de aliança mesmo, para começar a emissão. A comunidade ia dar um sustento, mas a gente tinha que procurar os meios de provermos nosso sustento como comunidade de aliança mesmo. E eu tinha rezado uma época e na minha oração Deus dizia assim para mim, você vai em missão. Olha aí como é interessante, cara. Vai ser uma fundação e é no outro país. Carmadélio, que eu quero muito bem, deixa um abraço. Não sei se um dia você assistir esse vídeo, Carmadélio, fica esse abraço para você. O Carmadélio me ligou e disse, olha, tá tendo essa missão aqui em Miami, contaram aqui o seu nome, o que é que você acha? Eu disse, eu já sabia. Aí ele ficou assustado. Como assim você sabia? Deus falou para mim que eu ia em missão e que era uma fundação e que era no outro país. Aí eu pensei, agora aqueles 6 anos de IBEU, agora vai fazer sentido agora. Agora casou, né? Resumido, não deu certo o Miami, a pessoa que estava lá parece que se mudou, tinha um amigo do Shalom, que era hoje chamada a difusão do Shalom. Resumindo, eu fui para Toronto. Ora, a língua inglesa era na América do Norte. Quem vai para Miami, vai para Toronto, por que não? Cheguei em Toronto no dia 11 de abril de 2001.
fizemos uma conexão em Nova York. Eu lá em Nova York. Ixi, pensa numa alegria grande. Cearense lá em Nova York, soprando aquela fumacinha, porque tava frio, né? Em abril, aquele clima primaveril, ainda lembro como se fosse hoje. E eu encantado, porque eu tava em Nova York. Onde eu fui me meter, o cearense, lá em Nova York. De lá peguei o voo, fui para Toronto. E lá nós passamos 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, até a Jornada Mundial da Juventude do ano de 2002 com São João Paulo II, foi a última dele. E lá tivemos experiências belíssimas. Se eu puder contar algumas, eu vou dar uma pelo menos. No nosso grupo de oração a gente convidava gente de toda a religião. Tinha budista que frequentava o grupo de oração da gente, shintoísta. Lá no Canadá. Lá no Canadá. Todo tipo de pessoa chamava para o grupo de oração. Pessoas orientais, que lá é uma cidade multicultural. E a gente fez a peça O Coração do Homem numa paróquia de língua portuguesa com falantes de língua portuguesa, portugueses e brasileiros. E fizemos a peça O Coração do Homem. O pároco ficou encantado com essa peça e resolveu abrir as portas do Shalom. E ele era dado à arte. Ele pintou um painel com o Filho do Homem sentado no trono do diadema, uma passagem do Apocalipse que ele mesmo desenhou, mexia com arte na madeira. E quando a gente levou a peça O Coração do Homem, o que é a peça O Coração do Homem? É uma luta da alma que está seduzida pelo pecado, até ela encontrar paz, até ela encontrar salvação, até ela encontrar essa experiência que a gente está contando aqui. Sim. E tem todo o movimento da alma, a alma está ali com vestes assim meio escuras ali, naquele ambiente assim tenebroso, até ela encontrar a luz de Cristo. Eu sei que essa peça terminou, dezenas de pessoas choraram. E ali foi um pontapé muito bom para a missão. Fomos responsáveis por receber os peregrinos de língua portuguesa na Jornada Mundial da Juventude de 2002. E aí, um outro testemunho que eu quero dar. Uma menina sofreu de anorexia nervosa. Ela era portuguesa, ela era canadense, nascida nativa, filha de pais portugueses que tinham imigrado para lá. Tem uma colônia portuguesa enorme no Canadá, mais de 100 mil portugueses. E essa moça, ela era filha de pai alcoólatra. E jovens que têm pais alcoólatras, mulheres, podem desenvolver anorexia. Pelo menos isso foi a informação que eu tinha na época, né? Não sei se cientificamente isso aí se tem o mesmo fundamento. Isso foi o que eu ouvi na época. Mas, certo, independentemente da causa ou não, ela era anorexica. Certo. Ela frequentava lá o grupo de oração? Ela começou a frequentar. Ela pesava perto de 40 quilos. Era cadavélica a menina. Qual a idade? Tinha por volta de 19 anos, por aí. Só o couro e osso. Começou a louvar. Começou a bater palma. Fazendo a terapia dela, sendo acompanhada por um psicólogo. No outro grupo, aprendia uma música. Batia palma. Começava a levantar os braços. Daqui a pouco, começava a esboçar um sorriso. Você era o pastor ou o núcleo? Como era? Eu era núcleo. Eu participava do grupo, mas o pastor não era eu. Não era o que coordenava. Eu era missionário que evangelizava e ajudava na condução do grupo. Precisava estar atento a todo mundo, né? As ovelhas ali, né? Exato. E essa pessoa chamou a atenção de vocês. E essa pessoa chamou a atenção. Claro, com muita discrição, se comentava: olha, essa jovem tem anorexia, vamos manter a discrição, mas vamos cuidar, ajudá-la no que nós pudermos. A menina foi ganhando peso, a palidez foi dando lugar a um rosto mais rosado, o sorriso começou a aparecer, e você ia vendo uma metamorfose, uma mudança semana a semana. A menina foi se embelezando, foi sendo adornada pelo Espírito de Deus. Autoestima. Foi autoestima. Daqui a pouco você começava a ver feições diferenciadas naquela jovem que outrora era cadavélica. E essa menina saiu da morte para a vida, das trevas para a luz. E pasme, no canal de língua portuguesa para centenas de milhares de telespectadores, numa TV, num canal canadense, esta jovem foi comentar a Jornada Mundial da Juventude para telespectadores de língua portuguesa na televisão, um milagre vivo e evidente aos olhos de qualquer pessoa que visse. Uma pessoa dada por perdida, cadavélica, com expressão no olhar, alegria, rosto rosado, beleza, comentando
sobre a Jornada Mundial da Justiça. Isso me marcou muito, esse testemunho dessa moça. Em 2002 voltei. E aí, em 2003 logo casei, né? Não perdi tempo, né? A gente estava namorando. 2003 nós casamos. Casou. É. 2004 primeiro filho. Certo. 2005 a minha filha. E aí fomos seguindo nos ministérios, no apostolado na comunidade, né? E tudo. E pregando, né? Uhum. Aí outro milagre, Você né? gostou da comunicação, Delci, também? Hã? Você sempre gostou da comunicação também? Eu? Hã? Eu era uma pessoa extremamente Tinha medo de traumatizada. Morri de medo. Era mesmo. Nessa época da faculdade que eu dava esses avisos aí, foi uma fase posterior que eu fui adquirindo coragem. Me pelava de medo de falar em público. Rapaz, era uma loucura pra mim. Aí eu comecei a dar esse testemunho aí do surfista aí. Sim. Aí digo, rapaz, deu certo eu falar de mim. Falei 10 minutos e consegui. Aí comecei a falar mais 15. Virei pregador. Preguei no Renascer já para 20 mil pessoas. Olha aí. Preguei no Canadá, na América do Norte, na comunidade de Mount Zion, lá nos Estados Unidos. Dei meu testemunho lá. Já preguei agora o Renascer Aracaju para 600 pessoas aí durante 4 dias. Fiz 5 pregações. Olha o trauma grande aí. Aí o testemunho tem várias coisas, né? Inclusive a cura. Sim, a cura do medo de falar em público. Como é que eu tô aqui? Sim. Absolutamente à vontade entre irmãos. Para mim, Maravilha. falar é uma coisa que transbordado que está no coração. Para mim, eu amo isso aqui. Ó. Se deixar, a gente fica 2 horas aqui. Viu? Vamos embora. Delci, aí você teve os 2 filhos, aí os outros 2. Não, eram 2 filhos e em 2010 a gente teve uma gravidez que não prosperou, né? Certo. Logo no 2º mês. Você vê, né? Foi um aborto espontâneo. Um aborto espontâneo, você vê, né? O valor da vida, né? Você acredita, Pedro? Que foi 2010. Eu nunca esqueci esse filho. Tem dias que às vezes eu quase que eu verto lágrimas só de pensar nele. E é uma cicatriz no coração que não se apaga nunca. É uma ferida de amor. Conseguiu saber o sexo? Não, foi muito recente. Você vê o valor da vida, né? Sim, sim. Meu Deus do E céu. o outro? Meus 2 filhos, o Davi tem 20... Porque foram 2 que foram... Não, foram 2 filhos e o terceiro foi que não prosperou, né? São 3 São 2 todo, filhos, né? Um casal e um no céu, né? Tá. Davi tem 20 anos. E a Bia, minha linda, assista essa entrevista, eu lhe quero muito bem. Um beijo pra você, viu? Minha filha caçula, a Bia. Eu vou fazer esse recorte pra você. Se achar a entrevista longa, pelo menos essa parte ela vai assistir. Marlon, um beijão, te amo também, minha esposa. Delci, em que momento chegou o câncer? Pronto. Agora você tocou num ponto de um grande desafio da minha vida, talvez o maior deles até agora. Como é que o câncer lhe encontrou? Eu li um livro chamado Em Busca do Sentido, do Viktor Emil Frankl. Mas não fala que foi no livro não, senão o pessoal não vai ler não, mano. Hã? Não fala que foi no livro não, senão o pessoal não vai ler não. Encontrou o câncer. Fala que foi no livro. Não. Não, entendi. Demorei para processar. Não, quando o câncer bateu à minha porta, eu tinha uma memória de um livro que eu havia lido. E esse livro falava 3 coisas. Amar uma pessoa por quem você seja capaz de dar a sua vida. Eu olhei, não. Casado, Marla, minha esposa. Isso aqui tá valendo. Ele fala de 3 coisas para você escapar do vazio existencial. Segunda coisa, ser capaz de você ter uma missão, um senso de missão, um apostolado, algo que você faça na sua vida que você seja capaz de entregar a sua vida por isso. Mártires entregam a vida pela fé. Pessoas morrem por aquilo que acreditam, né? A pandemia, médico morrendo aí para salvar os outros, no sentido de missão. E o terceiro ponto que ele dizia é aceitar o sofrimento inevitável da vida. No dia de outubro de 2021, estava em Foz do Iguaçu, fui missão de novo. Pedro e Neto. Não fui para o Canadá, agora eu fui casado com a Marla e meus 2 filhos. Estava na mesa do jantar, durante um jantar normal, como um dia comum, como qualquer um outro, senti uma pontada do meu lado esquerdo, uma dor no meu flanco esquerdo, e aquilo me incomodou. Eu fiquei assim, a minha esposa já olhou para mim: o que você está sentindo? Não, sentindo gás aqui, uma coisa meio parecida com gases, né? Eu tenho Luftal, tem Simeticona? Tem. Aí eu tomei Luftal, Simeticona. Aí fiquei um pouco melhor. No outro dia as dores incomodaram novamente, até um ponto que elas começaram a
a doer mesmo. Sabe assim, dor doendo mesmo, né? Sim. Não é incomodar. A dor começou a entrar forte, né? Certo. Daí eu fui procurar fazer exames. Isso que eu disse do livro, vocês vão entender agora. Quando eu fiz uma endoscopia e colonoscopia, pela traqueia e pelo reto, né? Você tem 2 sondas para poder varrer o aparelho digestivo, fazer todo o escaneamento para ver se tem algum tumor, alguma coisa. Nada, cara. Tinha uma ressonância e um ultrassom. O ultrassom é o exame mais simples que tem, é o mais superficial. Passa um gel no abdômen e passa uma sondazinha ali. É um exame simplérrimo. A minha esposa, já que as dores continuam e você não deu nada, vai fazer ultrassom. É tão simples. Cheguei no hospital. Pausa para tomar água para vocês ficarem no suspense. Gente, Vai lá, Divina puxa Comida. Puxa aí. Divina Comida é outro parceiro do Atos Podcast. Comida maravilhosa, cardápio variado, gostinho de comida caseira que o Matheus dá um maior valor. E durante a semana e também nos finais de semana, para o almoço, self-service maravilhoso. E à noite, à la carte, com rodízios de pizzas e massas. Divina Comida, uma opção divina para você e sua família saborear o que há de melhor na culinária. Então, segue aí o Divina e vai experimentar esse parceiro do Atos Podcast. Valeu, Divina Comida. Segue aí, hein? Segue aí o Instagram do Divina. Não é isso, Matheus? Galera, tem que seguir, né? Dalci, paramos aonde? Paramos no exame do No ultrassom, né? Foi. Certo. Deitei na Maca cama, lá, na na maca. cama. O médico passou o gel e passou uma sonda aqui do meu lado esquerdo. Aí ele passando aqui a sonda, aí chegou. Aí ele parou aqui e ficou concentrado num ponto. Aí eu disse, rapaz, vai ser alguma coisa aí. É aí. É aqui. Ele virou para mim e disse: Senhor Delci, você sabia que você tem um nódulo de 7 centímetros no baço? Rapaz, essa foi a frase que eu ouvi. Assim, a queima-roupa. A queima-roupa. Ele parou, meditou ali, concentrou e jogou. Isso é incrível. Saltou na mente que o Espírito de Deus trabalha na nossa inteligência. Sabe o que foi que saltou na minha mente? Terceira critério lá do Viktor Frankl: aceitar o sofrimento inevitável da vida. Sabe qual foi a minha resposta? Eu nem tremi, nem pestanejei, eu não sei como. O Espírito Santo chegou ali comigo e eu disse: pô, doutor, nós vamos tratar disso aí. Eu falei com tanta firmeza, com tanta autoridade, porque é uma frase forte para você devolver assim como eu devolvi. Eu digo: pois vamos tratar disso aí. Eu sabia que ali estava começando uma saga de uma via dolorosa na minha vida, mas quando a aprovação bateu em minha porta, dá até um livro, né? Quando a aprovação bateu em minha porta, eu estava com a vida de oração frequente, em missão em Foz do Iguaçu, larguei tudo aqui no Ceará, fui em missão, estava com a minha esposa, vivendo meu estado de vida, estava em missão evangelizadora. Eu disse: não, eu estou agora, vou entrar num combate, e nada melhor se eu for alvejado aqui do que estar em combate. Quando a aprovação bateu à minha porta, eu vou dizer para vocês qual foi uma das primeiras reflexões que eu fiz. Foi imaginar o seguinte: pode ser que esteja se aproximando o momento de eu prestar conta da minha vida. Procurei uma grande frustração na minha existência. Não encontrei. Encontrei uma certa paz. Encontrei uma certa consistência na minha história que me fez responder. Em dezembro eu reuni a minha família e disse: olha, eu vou ter que tratar um câncer. Eu nem sei se eu devia ter feito isso, mas eu sabia que era câncer, mas eu não... Sabe, tem horas que a gente erra e acerta. Reuni, minha filha chorou muito. Cara, a gente largou tudo no Ceará em 2019 para 20. Em outubro de 21, 1 ano e 10 meses, abateu-se uma situação dessa. Minha filha não entendeu. A crise de fé dela foi essa daí. Eu a consolei, ela chorou. Fui para uma consulta perto do Natal de 2021 e o médico me deu uma... Estava no SUS, sem plano de saúde. É uma coisa que eu tinha preocupação depois da pandemia, plano de saúde. Se eu cair no SUS, como é que vai ser, meu Deus do céu? Aconteceu. O médico católico me atendeu num posto de saúde.
me regulou no SUS para eu ser atendido pela oncologia. Disse que o Hospital Costa Cavalcante, que era o hospital mantido pela usina hidrelétrica de Itaipu, um hospital federal, eu ia ser atendido lá. E me deu uma guia para que eu procurasse um médico para fazer uma cirurgia de retirada do baço. O baço é um órgão importante para o sistema imunológico e tal, e eu estava com essa indicação. Virou o ano e eu saí com esses exames que eu tinha feito. Lembra que eu tinha feito exames? E fui lá, bater na porta do consultório oncológico para falar com o médico cirurgião do aparelho digestivo. Quando eu cheguei lá, trouxe os exames, a atendente falou: você precisa de um encaminhamento do SUS. Estava tudo preparado, puxei aqui, está aqui o encaminhamento do SUS, com o carimbo do médico. Você precisa de uma ressonância, está aqui, eu já fiz no particular. Ela queria dizer que eu tinha que fazer tudo pelo SUS. Eu digo: não precisa. Você precisa de um exame de imagem. Eu digo: está aqui. Tudo que ela pediu, eu digo: está tudo aqui. E eu com dores na calçada do hospital, amigo. Cheguei a tomar morfina. As dores eram atrozes. Eu falei para ela: me coloque na sala daquele médico que eu só quero entrar e conversar com ele. E aí ela abriu a porta, fui conversar com o médico. E ali eu mostrei, ele disse: realmente a indicação para cirurgia de retirada do baço. Cirurgia marcada para o dia 7 de março de 2022. E aí... Só que o baço, ele é importante, no entanto, o organismo pode viver sem ele, não é assim? Podemos compensar a ausência do baço, né? Através, com os linfonodos e também toda a história imunológica que a gente tem também, toda a memória que a gente tem no nosso organismo e tudo. Certo. Mas é importante ter cuidado com relação a... Quem não tem o baço, ter cuidado com a exposição a vírus, bactérias e tudo isso, né? Certo. E aí, obviamente, o médico fez toda essa anamnese, né, da sua história e tudo, né? Tudo. Mas foi feito lá em Foz do Iguaçu? Foz do Iguaçu. A cirurgia? Tudo. Só que aí eu fui fazer a cirurgia, na hora que ele me abriu, fechou, terminou a cirurgia. E doutor, como é que foi? Eu todo ponteado, né? Porque foi uma abertura do tórax, o abdômen. Quando eu entrei na cama, ele chegou e entrou, eu olhei pra Marla, feliz, né? Porque tinha retirado o baço e tudo. A gente agora... com boa expectativa, eu perguntei: e aí, doutor, como é que foi? Ele disse: o senhor retirou o baço? Ele disse: infelizmente não. Como assim, doutor? Quando nós abrimos, não era mais um nódulo no baço, era um linfoma espalhado que havia tomado proporções significativas e estava envolvendo outros órgãos. Se fôssemos retirar o linfoma, iríamos correr o risco até de morte, você perder algum órgão importante, e isso aí não era... Quando saiu o laudo, linfoma não Hodgkin de células grande tipo B. Um linfoma, tem linfomas Hodgkin e não Hodgkin. O linfoma não Hodgkin, esse é o nome do cara que descobriu esse linfoma. Tem 4 Hodgkin e outros 30 não Hodgkin, me parece. Melhor, 4 não Hodgkin e a maioria linfoma Hodgkin, que é o nome desse médico, dessa pessoa que descobriu. E aí ele me encaminhou para quimioterapia, e ali eu fui fazer quimioterapias para bombardear o linfoma, né, e reduzir. Na primeira consulta, o médico me deu poucas chances de vida, me disse que era muito grave o meu caso, e eu pedi uma consulta no dia seguinte, um outro médico, com o mesmo problema, com os mesmos laudos, com o mesmo paciente, com a diferença de 24 horas e apenas um médico diferente, olhou para mim, Neto e Pedro, e disse: e você que está nos escutando aqui, nos vendo, olhou e disse: eu vou atrás de cada mínima probabilidade para salvar a sua vida. Eu chorei muito naquele dia, me abracei com ele e disse: doutor, quando a medicina pesar nos seus ombros, quando você tiver problema no seu casamento, problema financeiro, problema na sua família, problema de toda ordem, você lembre do dia de hoje que você deu esperança a um homem. E eu chorei muito, abracei ele e saí dali com uma esperança de ressurreição. Você estava com um diagnóstico ali de pouco tempo de vida e de repente a esperança veio. Ganhou um combustível, né? No dia seguinte. E aí, como é que foi na sequência aí? Aí eu passei pelas quimioterapias, fiquei internado durante vários dias. Depois eu tive células necrosadas, tive que realmente retirar o baço. Isso me colocou intercalado em cirurgia, recuperação de cirurgia e novas quimioterapias. E todos os ensinamentos, e eu tinha acesso central aqui, eu tinha bolsa de cirurgia,
Estamos na segunda cirurgia. E no hospital a gente conseguia evangelizar. A minha esposa levava um violão e a gente ficava tocando as laudes de manhã, salmos cantando ali. E eu tive momentos de crise? Tive. Tive momentos que o desespero se aproximou? Tive. Eu tive momentos de medo? Muitos. Eu tive momentos de prova. Eu não estou aqui querendo dar uma narrativa heróica. Eu estou contando que não dá para a gente contar tudo, porque está no meu livro. Depois eu vou falar aqui do livro. Mas eu quero dizer que, no meio da prova, o ensinamento sobre a vida dos santos, a cruz, a sabedoria católica, o ensinamento que o Moisés viveu falando sobre santidade, sobre ressurreição, aquilo parecia que tinha ganhado... Moisés do Shalom, né? Moisés do Shalom. Deixar claro que daqui a pouco o pessoal tá falando do cajado, de um monte de coisa. Isso. Tem que deixar claro que é o Moisés do Shalom. É o Moisés com Y, é o Moisés com Y. O Moisés, Azevedo. O Moisés que abriu o Mar Vermelho não me apareceu em sonho e visão. Muito boa essa daí. Mas... E aí a gente fez a rotina da gente uma missão. Sueli Façanha disse um negócio bem interessante. Ela foi curada do câncer e disse: o câncer era uma missão. Pode pesquisar, que ela falou sobre isso. E ela enfrentou uma enfermidade mais ou menos na mesma época que eu. Cara, eu com 100 quilos, estava pesando 66, careca, cheio Nossa, as veias todas cheias de acesso aqui, tomando medicação, não tinha mais onde furar. E as pessoas me viam naquele jeito e entravam no quarto e viam a Marla tocando violão e eu pedi conselho pra gente. Uma mulher que o filho perdeu o filho num acidente de moto, chegava lá, a gente rezava pela pessoa, dava conselho. A pessoa com problema no casamento, a pessoa que não era católica, tinha se afastado há muito tempo, todo tipo de problema. E as pessoas saíram dali consoladas e a gente começou a encontrar na evangelização um consolo para a nossa própria dor. E aí isso foi muito significativo. Num dos dias lá, a gente pegou um violão e eu saí. O pessoal fala, né? Aquela expressão que tá arrastando o cachorrinho, né? Andava com aquela barra metálica com soro, aquela medicação, eu arrastando aquela barra ali com aquelas rodinhas. E quem adoeceu, carregou aquela bicha ali, geralmente tem sempre uma danada de uma roda que trava. Você tá andando ali, a bicha trava aí. que nem carro de supermercado, sempre vem um quebrado. Sempre tem uma rodinha que trava, sempre. Aí a gente andava assim, tinha que levantar de vez em quando, mas a gente saiu ali pelo corredor, de frente para aquele balcão ali, onde os médicos trocam plantões e veio os exames ali. Eu e a Marla pegamos o violão, a gente começou a cantar, fizemos uma música, daqui a pouco ficou uma roda em volta da gente e a gente cantou música. Cantamos músicas alegres, músicas de Deus e músicas também, músicas seculares. Sim. Músicas que trazem mensagem para alegrar o coração. E fizemos ali um belíssimo momento, as pessoas foram até tocadas, emocionadas. E aí eu vou adiantar essa parte mais dolorosa, porque depois disso eu tive ainda 4 sangramentos. Depois dessas quimioterapias. E eu fiz outra cirurgia para tentar descobrir qual era a origem do sangramento. E num determinado momento, no dia 24 de junho de 2022, que é o dia do padroeiro de Foz do Iguaçu, São João Batista, um médico passou um catéter pela minha veia femoral, encontrou a artéria sangrando e conteve o sangramento e salvou a minha vida. Eu morri do sangramento. E um procedimento simples. Aí me disse pra gente, se comunicava sempre conosco e dizia: fiquem atentos, porque as coisas vão se resolver nos detalhes. E uma arteriografia salvou a minha vida. No dia, que dia é hoje? 14? No dia 11 de outubro do ano de 2022, sexta-feira agora fez 2 anos, eu cheguei com o exame PET-scan-CT, que faz o escaneamento de todo o teu organismo. Entreguei nas mãos desse médico, doutor Antônio Telismar Guelwer. O que falou que ia atrás de... Que falou que ia atrás de cada chance para me curar. Chance. Coloquei o exame, sentei aqui, a Marla aqui. Antes a Marla queria abrir o exame, eu disse: você não vai abrir. Você não é médica nem eu. Quem vai abrir é o médico. Depois a espertinha me disse que andou dando uma espiada depois, sabe? Coisa de mulher assim que... Depois ela disse que tinha olhado, mas mulher enfim. Que ama, mulher que ama. Coloquei o exame lá, o médico abriu, pensou ali alguns segundos ali, alguns minutos, olhou para a tela e ficou ali. E eu vi um semblante assim confiante. Ele olhou assim pra gente: vocês viram? Vocês viram a boa notícia? Vocês viram? Eu disse: não, doutor, ninguém viu, ninguém abriu esse exame. Viu o quê, doutor? Vocês
Não viram, não sabem o que aconteceu. Não, doutor, não sei o que aconteceu, não vi nada, o que foi que aconteceu? Você está curado do câncer, você está livre do câncer, não tem nenhuma célula cancerígena, você está absolutamente livre, curado, você deu certo, ficou tudo bem, você está restaurado e tal. E esse médico começou a falar que que eu estava curado, e aí eu me abracei com a Marla e chorei de novo nos braços dele. A gente fez um louvor a Deus ali, glorificando ao Senhor. Parecia que eu estava sonhando acordado, e digo: Marla, me belisca, será que isso é verdade mesmo? No dia 11 de outubro de 2022, eu recebi o laudo da minha cura do câncer, um linfoma agressivo que quase me arrastou para a morte. E não teve mais regressão? Não tive mais nada. Eu corro. É regressão o nome que chama? É reincidência, né? Reincidência, né? Rescindível, né? É rescindível, né? né? Para câncer de mama fala de remissão. No meu caso não se usa essa palavra remissão. Uhum. Mas eu saí dali como um homem novo, renascido para uma vida nova, feliz. Toda aquela cruz tinha chegado o momento da ressurreição. E estou aqui para contar essa história. Lançamos um livro, O Câncer e Eu, um pêndulo entre a vida e a morte, que conta as minhas internações, a primeira parte. A segunda parte, providência material, vida espiritual, intercessão, comunhão dos santos, os relatos da minha vida em comunidade com o Shalom lá em Foz do Iguaçu. E na terceira parte do livro tem laudos, fotos de laudo de exames, fotografias da nossa época, da época que a gente viveu aquilo lá, com fotos eu bem frágil e outras fotos eu mais animado e tudo mais, e depoimento de 17 pessoas. 2 padres deram depoimento, e o bispo de Foz do Iguaçu fez o prefácio do livro, e essa história está aí. Maravilha, viu? Eu tive agora há pouco encontrando com um padre na Assembleia Geral, conhece a minha história do surfista, conhece essa história do câncer. E isso é uma coisa que me marcou tanto, sabe? Ele disse: Delcy, você é um homem que vive para dar testemunho. Esse padre essa frase foi tão forte para mim, sabe? Nós passamos por dificuldades, por provações. Tem essa, mas nosso Senhor deu a recuperação, mas tem outras. Sim. Quando eu acordo e lembro dessa frase, você nasceu para dar o testemunho, eu quero dizer para quem está escutando, para quem está me escutando, você também nasceu para dar testemunho da glória de Deus, da vida divina, da vitória de Deus na tua vida. E estou aqui para contar a história. Maravilha, Delcy. É o homem do renascer, né? Renasceu lá com 19 anos e renasceu de novo depois. Exatamente. Parabéns. Glória a Deus, viu? Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Maravilha. Obrigado pelo seu testemunho, pela partilha. Quem quiser adquirir o livro, onde é que vai? A gente deixa o link aqui. Pode deixar o link. Se você der o Google aí, O Câncer e Eu, 2 pontos. Um pêndulo entre a vida e a morte. O pêndulo é aquela arte metálica do relógio que vai para um lado e para o outro. Por que essa imagem foi tão significativa? Porque eu fiquei entre a vida e a morte várias vezes. Por isso que esse pêndulo era uma imagem que vinha na minha mente. Aí eu também falo um pouco de filosofia lá, pensamentos bons. Cabe só mais um? Cabe. Eu morri de medo de cirurgia. É. Quando o cara estava me levando para a cirurgia, ele perguntou: como é que você está se sentindo? Eu por dentro, né, vou falar a palavra meio feia aqui, me cagando de medo. Todo borrado. Todo borrado aqui, mas o cara disse: como é que você está sentindo? Eu sabia que eu ia ser aberto. Aí eu disse: eu estou vendo uma parábola. Acho que o cara pensou que eu era doido, né? Uma parábola assim que tem um início, ela chega no ápice, depois ela tem uma queda lá na frente, ela vai numa descida. Eu estou me imaginando do outro lado da parábola. Aí o cara olhou para mim e disse: esse cara é maluco. Eu estou vendo o gráfico que começa, vai chegar no ápice da dor, a dor vai chegar no máximo, mas depois a dor vai descer. Eu já estou me vendo do outro lado, quando a dor já está na descendente. Olha só os pensamentos que a gente tem, né? Interessante. De pensamentos bons, proporcionais, razoáveis que eu tive, me encantei pela filosofia. Já tinha uma base teológica, bíblica, de experiência com Deus na comunidade e fui estudar filosofia. Estou agora no 2º ano da filosofia. Show. São 3 anos. Uhum. E tem me ajudado muito também em várias coisas. A desenvolver pensamentos razoáveis, buscar sabedoria, ter uma razão adequada para não ser desproporcional, não se desesperar com as coisas da vida, e tem me ajudado muito. Muito bom. É isso. Muito bom, muito bom. Então, qual é o arroba aí do livro, o seu, como é que faz? O arroba é Delcy Pereira Carvalho Filho. Delcy com Y. Delcy Tudo junto? Não, filho não.
@Delci Pereira Carvalho. Até o nome do papai, olha aí. Eu nem botei o filho, mas ficou. Plagiei o nome do papai. @Delci Pereira Carvalho. Lá tem um link para aquisição do livro, lá na bio, né? Na bio tem um link lá. E estamos aí. E o Instagram vai ser reformulado, né? Agora. Pois é, estamos aí, né? Estamos aí para reformular o Instagram, né, Pedro? É isso aí. Novos projetos aí pela frente, né? Pela Sanctus. Vai dar Sanctus certo. Consultoria Digital. Isso aí. Delci, obrigado, viu? E parabéns pela vida nova, né? E pelo testemunho de vida também, né? Isso edifica as outras pessoas. Amém, amém. É uma generosidade sua, é uma caridade também você prestar esse testemunho de vida. Amém. A gente se expõe, a gente realmente abre a vida mesmo, e é Sim. com esse propósito. E parabéns você pela perseverança de não ter desistido de ter ido ao meu encontro. Uma hora deu certo, foi muito bom, uma alegria muito grande estar com vocês. Obrigado a vocês que estão escutando. Passem para frente esse testemunho. Tem momentos assim um pouco fortes, mas vale a pena assistir até o final. Sem Show. dúvida, sem dúvida. Gente, então como o Delci falou, compartilha com todo mundo aí nos seus grupos de WhatsApp, entre os amigos, familiares, não é isso, Pedro? Exatamente. Manda lá para quem precisa assistir esse belíssimo testemunho. Deixa aqui teu comentário, se inscreve no canal, deixa teu like também, que ajuda demais a gente aqui. Valeu, gente. Até o próximo episódio.